Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma colocação de palavras entre o casamento e uma parte bíblica. Pessoal, já dá um like aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Ó Jeová, mostra-nos favor, nossa esperança está em ti. Torna-te o nosso braço a cada manhã. Sim, a nossa salvação no tempo da aflição. Eu vou ler Isaías 33. Isaías 33. Até o 18. Serão queimados no fogo como espinheiros cortados. Ouça o que eu farei, vocês que estão longe. E reconheça o meu poder, vocês que estão perto. Os pecadores em Sião estão apavorados. Os apóstolos estão tremendo de medo. Quem de nós pode morar onde há um fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com chamas que não se apagam? O homem que sempre anda na injustiça, que fala o que é certo, que rejeita o lucro desonesto e fraudulento, cujas mãos recusam o suborno em vez de aceitá-lo, que tapa o ouvido a conversa sobre derramamento de sangue, e que fecha os olhos para não ver o que é mal. Ele é quem residirá nas alturas. Seu refúgio seguro será em fortalezas rochosas. Ele receberá seu pão e seu suprimento de água nunca acabará. Seus olhos verão um rei em seu esplendor e olharão para uma terra distante. Em seu coração, você se lembrará dos terrores do passado, dizendo: onde está o secretário? Onde está o homem que pesava o tributo? Onde está aquele que contava as torres? Então, pessoal, hoje eu estou lendo agora, estou em Isaías, certo? Isaías do 13 ao 18, eu li para vocês. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a história. Não é história exatamente, eu vou falar uma parte sobre o casamento, né? Porque o casamento é a lei de Deus. Não irão para o reino do céu os ladrões, os idólatras e os fornicadores. Então, pessoal, se não casar, vai viver na fornicação. Na fornicação, o quê? Pecado. Então, não é possível falar em casamento sem falar de sexo. Compreende isso desde cedo nos seus primeiros passos no caminho da fé. É o que a Bíblia ensina claramente. Sexo é uma dávida e é o pilar do casamento. A experiência também me mostrou que uma vida sexual feliz começa antes da cama. O diálogo nos momentos mais simples da vida ajuda a manter a relação feliz e cheia de fogo. A convivência é uma peça principal do bem-estar de um relacionamento. Hoje pagamos um preço alto com tanta tecnologia à nossa disposição, né? A perda do contato mais próximo, olho no olho, nos relacionamentos é o primeiro sintoma da vida moderna.
O que o uso desequilibrado da televisão e do computador, por exemplo, fazem com a arte de conversar, é um mal tremendo para a vida a dois. Eles estereotiparam a comunicação e congelaram os relacionamentos. Da mesma forma que os restaurantes de refeições rápidas ou pratos congelados devastaram a santidade das refeições familiares. Já não vivemos mais a essência das coisas. Já não vivemos com intensidade a troca de afeto, o carinho de segurar nas mãos da companheira ou um afetuoso e singelo beijo de bom dia ou boa noite. Isso quase não existe mais, né? Esther ele conta a história dele, que ele e a mulher dele, das mídias sociais e da internet como ferramenta da comunicação eficiente e instrumento de evangelização. Claro, mas não permitimos que isso engula nossa intimidade. Buscamos preservar os hábitos mais ingênuos e puros da relação de um casal, como um elogio ou uma apaixonada uma troca de olhares. Na cama, o sexo é para ter prazer. Deus criou este tipo de prazer para o ser humano, mas tem que ser casado. E a mulher às nuvens a partir do momento que o casal se entrega e se conhece. Ele nos fez com plenas condições de ter uma relação saudável. Deus não mostrou uma revista pornográfica para Adão e Eva, nem mostrou a eles um sex shop, nada disso. Deus os criou e os deixou lá para se descobrirem. A cama é a base de uma aliança no altar. Não são os filhos o dinheiro nem o carinho. Se um não der o outro, se um não der o que o outro precisa, não tem jeito. É uma necessidade humana, é como comer e beber. O marido deve ser o amante completo da esposa e vice-versa. Sexo não foi criado pelo diabo, mas por Deus. É o que diz, né? A cerimônia é a festa do casamento, e a festa do casamento foram inesquecíveis. A união firmada já não é mais a mesma. Não é aquela união firmada que vive o casal ali, entende, pessoal? Então as coisas mudaram muito, né? As coisas mudaram muito, muito, muito. Agora eu vou passar a falar mais agora da casa, onde as pessoas moram, onde os casais moram. Nas casas onde moram, nos escritórios, nos apartamentos das igrejas, nas igrejas, os mesmos objetos de decoração embelezam os ambientes. Porta-retratos, quadros com fotos e mais fotos de álbum particular da família. Esse doce singelo hábito da mulher representa uma minúscula prova de valor. É impossível ser feliz sozinho, isso é fato. Como já ressaltamos aqui, começar uma família também não é fácil. Mas é preciso lembrar que a família foi a primeira instituição criada por Deus. Ele não criou primeiro as leis e os mandamentos para depois criar o ser humano. Antes, Deus criou a família. O primeiro homem teve total consciência do que aquele ato que representava para a sua vida. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois só com essa consciência do valor da família. O homem e a mulher poderiam gerar um reino na terra, como símbolo da Trindade Divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A família é composta também de uma trindade, o homem, a mulher e o espírito de amor que os une.
Dos tempos do nascimento da universidade, das igrejas, no velho e sujo, correto aos dias de hoje, as mesmas perguntas me perseguem nestas décadas em que me dedico a levar as pessoas a uma mudança de vida por meio do Evangelho. Quer dizer, quando você começa a levar alguém para parte do Evangelho, você enfrenta problemas, né? Afinal, qual o segredo para ter uma família unida e feliz? Como faz para acertar na criação dos filhos? Qual a fórmula capaz, eficaz de garantir um futuro cheio de paz e realizações para os filhos? Qual a melhor herança que pode deixar para o meu lar, para o lar, né? Qual é a herança? As respostas afunilaram para uma palavra simples, exemplo. A melhor educação é dar exemplo, é agir como Deus ao chegar a uma fase de mais idade. Quando os problemas de comportamento começam a surgir, se é que surgem, o segredo é deixar os filhos absolutamente livres. Deixá-los escolher o que quiserem, o caminho que desejarem seguir. Os pais têm a obrigação de ensinar, mas não podem obrigar os filhos a seguir a trilha do bem. Quando estiverem diante de grandes dificuldades e quiserem ajuda, aí sim é possível ajudar. É difícil, sim, terrivelmente doloroso, mas não há outro caminho. Os pais não podem impor a vontade deles aos filhos. Quanto mais o pai ou a mãe tentam impor sua vontade, pior fica. Na igreja, ensina-se que os filhos precisam ver na atitude dos pais o que Deus em que nós cremos. E o que foi adotado isso, foi adotado isso na casa dos pastores. Então, os pastores, eles têm, além deles darem conselho para os filhos dos outros, eles também dão conselho para os filhos dele e para os filhos dos outros. Claro que exercitamos a prática da palavra de Deus com os nossos filhos. Na infância deles, exatamente como é orientado nas palavras de Salomão, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Está em Provérbios 22, 6. Os filhos crescem rebeldes. Por exemplo, por vontade própria, optaram em seguir o mesmo caminho dos pais, dedicar a vida à pregação do Evangelho. Isso alega o coração. Por quê? Porque nós não criamos os filhos para serem profissionais bem-sucedidos ou empresários de sucesso. Ensinamos em casa o significado majestoso de renunciar à própria vida por quem sofre longe de Deus. Não investimos nos estudos delas como meta prioritária da vida. Muitos pais mandam os filhos para se graduar fora do país. E isso não é errado, mas foi uma decisão nossa. Elas mesmas, por ver o exemplo de entrega dos pais, optaram também por sacrificar as vidas no altar. Ainda na adolescência delas, elas vão lembrar sempre que os pais encaminharam elas para a igreja. Aí você pergunta para o seu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Qual a faculdade, em qual curso deseja se formar? Aí elas respondem, não queremos, desejamos ser pessoas que vamos dedicar a palavra de Deus, vamos fazer um curso de teologia, mas ainda não é o suficiente, porque se você faz a teologia e você não aprendeu a falar da palavra de Deus, achando que tudo é na teologia, então você não está agindo certo, não está certo isso. Bem, gente,
O que teoricamente poderia parecer uma loucura é desestimular os próprios filhos a conquistar uma formação acadêmica. Era para um ato de confiança abrir mão de uma provável segurança para o resto da vida, e era o mais evidente sinal de que acreditamos que Deus sustentaria nossos filhos. Hoje hoje nossos 10 filhos que nós colocamos no mundo, entende? Eles, por onde quer que eles estejam, vivem bem e em paz, graças a Deus. Por que eles vivem em paz? Porque os pais souberam colocar eles no caminho do Senhor. O que nunca abriram mão foi do sonho de construir um casamento feliz. Eles vão crescer, vão estudar, vão se formar, mas vão ter um casamento feliz. Ainda que tivesse toda a capacidade intelectual, a formação universitária mais avançada do meio acadêmico, se não tivesse um bom marido, seriam completamente infelizes. Hoje, os filhos são realizados no amor, por quê? Porque encontraram sua outra metade, homens de Deus, exatamente como aconteceu com a maioria dos pastores. Eles estão na igreja e quando procuram casamento, eles procuram a mulher de Deus, que eles são cristãos, então eles têm que casar com a mulher cristã. O exemplo de conduta dos pais, portanto, é decisivo para o futuro dos filhos. Eu me lembro de pequenas atitudes dos filhos de alguns pastores que falavam que não queria casar. E aí os pais tiveram que dar cursos, orientações nas igrejas para poder colocar eles naquele, né, para eles entender que quando batiza, a partir da hora que ele batizou, que ele é um homem cristão, homem de Deus, ele pode viver amigado assim junto. E quando eles estão juntos, o inimigo está de redor. Então assim, por que a maioria dos casais vive brigando? Porque o inimigo está sempre ao redor, porque eles estão sempre brigando. É difícil um casal amigado que não vive brigando. É muito difícil. Então, foi decisão na formação do caráter dos filhos. Tem pais que não ligam para a família, falam, não, deixa eles que resolvam da forma que eles quiserem. Não, mas uma orientação dos pais é necessário. É necessário. Os exemplos de vida são para sempre. Quando Deus criou o homem e a mulher, não fez só para que houvesse um casamento ou um par, mas acima disso um pai e uma mãe, ambos com funções diferentes dentro de uma família. Um não podia fazer o trabalho do outro, não podia fazer o trabalho do outro. Mesmo que quisesse, pois essas habilidades vieram com diferenças no papel do homem e da mulher. Quando isso acontece, a profecia se cumpre. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E não termina por aí. As palavras dos salmistas vão além. Será como a videira frutífera, teus filhos, como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como serão abençoados o homem que teme ao Senhor. Está no Salmo 128, do 1 ao 4. Pessoal, esse vídeo de hoje eu pude esclarecer algumas coisas. E com o passar dos dias que eu vou dando continuidade nos vídeos, eu vou aumentando um pouco mais. É porque eu não estou muito bem hoje. Ainda não estou bem equilibrada. As vistas não estão muito boas ainda para ler, certo, pessoal? Então, muito obrigada, amados e amados de todo o meu Brasil. Não posso fazer vídeo longo, pessoal. Já dão um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Muito obrigada, amados e amadas de todo o meu Brasil. Oro por todos vocês que assistem meu vídeo. Fui.